Bom dia pessoal, tudo bem? Meu nome é Arthur, então vou apresentar para vocês agora na sequência a escola italiana. Vamos lá então, pessoal. Moderna escola italiana ou economia aziendal. Tal escola foi mais conhecida como economia aziendal, sendo o resultado de um processo evolutivo da contabilidade italiana. Neste período, buscou-se colocar a contabilidade como ferramenta ligada ao controle da riqueza da entidade, e não mais como um mero instrumento de registro. O aziendalismo é uma teoria científica italiana que define como objeto de estudo da contabilidade a azienda, que por sua vez, azienda em italiano significa fazenda ou empresa. O precursor e líder desse movimento foi então Gino Zappa, foi influenciado por Goldberg, Gomberg da escola alemã, Leonardo Fibonacci, que foi um matemático italiano de grande influência na Idade Média, e o positivismo crítico. O positivismo defende a ideia de que o conhecimento científico é a única forma de conhecimento verdadeiro. E o ponto de partida foi os contrastes não resolvidos entre Cerbone da escola personalista e Bessa da escola neocontista. Então, a ideia central da escola italiana é o estudo dos fatos das aziendas sobre o aspecto econômico. As aziendas são as empresas, né? O resultado é o mais importante fenômeno da empresa, sendo que o patrimonial está dentro do resultado. Existe a tentativa de integrar em uma única disciplina todos os conhecimentos da vida econômica da empresa. A contabilidade é considerada a ciência da administração econômica das entidades e estuda a doutrina da gestão, a doutrina da organização e a contabilidade. Sistema contábil. Ocorre a passagem do sistema patrimonial para o de resultado. No sistema de resultado, o patrimônio não é o principal. Sua determinação serve para dividir o resultado em vários exercícios. E o resultado do exercício pode ser definido como acréscimo ou decréscimo de capital em um determinado período. O sistema de resultado é dividido em três contas: de rédito ou resultado, aspecto lucrativo, valores antecipados de custo imobilizado, valores antecipados de lucro, adiantamentos de clientes, receitas e despesas. De capital, reservas e resultado do exercício, e numerárias, certas, assimiladas, presuntivas, assimiladas passivas e presuntivas passivas. Então, na escola italiana, a classificação das variações dos registros contábeis são feitas em três grupos. São as variações permutativas, as variações modificativas e as variações mistas. Exemplo de variações permutativas: pagamento de fornecedores. Exemplo de variações modificativas: receita de vendas. Então, o trabalho de Zappa inspirou uma comissão italiana que estudou a possibilidade de estabelecer uma uniformização na contabilidade daquele país. Essa comissão ficou conhecida como Uniconte, Comissão Geral da Confederação das Indústrias pela Unificação Contábil. Tradução minha essa. Os padrões mínimos para as demonstrações contábeis foram instituídos na Itália pelo Código Civil. Em 1974, foram criados controles das atividades das companhias com ações em bolsa de valores. A disciplina da economia aziendal geral concentra-se no estudo de três momentos da administração:
um momento subjetivo, que é o momento da organização, um momento objetivo, que é o momento da gestão, e um momento cognitivo, que é o da revelação contábil. Agora eu vou falar rapidamente, então, um pouquinho da vida do Gino. Gino Zappa nasceu em Milão em 1879. Desde novo ele teve contato com a área contábil. Ele foi aluno do Fábio Besta, que mais tarde influenciou ele na sua obra. Seu trabalho procurou evidenciar os aspectos econômico e financeiro da gestão das entidades, especialmente no que se refere ao resultado do período. Ele morreu em 1960 e seu trabalho representou uma das pilastras fundamentais da reforma doutrinária ocorrida na contabilidade no século XX. Então tá, obrigado pessoal.